strong. Fala galera, vamos então para nossa última aula teórica. Depois dessa aula nós temos mais duas, mas que vai ser aulas de colocar então em prática o que nós aprendemos. Nós vamos fazer uma junção de tudo que nós aprendemos e colocar na prática, analisando 2 textos, um em cada aula. Mas hoje nós ainda vamos estudar a terceira parte das relações subordinadas e vamos encerrar com algumas dicas práticas para te ajudar aí a se preparar para fazer uso dessa ferramenta. Vamos fazer um apanhado geral do que a gente já aprendeu. A aula 1 nós aprendemos a como usar o BibleArc em geral. Depois nós aprendemos sobre o que é uma proposição. Nós vimos que uma proposição é uma afirmação sobre algo. Tem sujeito e tem predicado, ainda que implícitos. Vimos até a dica prática de quando tiver uma nova ação, provavelmente há uma nova proposição. Então, vimos que a proposição, elas se conectam, elas têm uma conexão lógica entre elas, que pode ser coordenada quando as proposições são independentes, ou pode ser subordinada quando uma das proposições é dependente e afeta o sentido da outra proposição. E nós temos aprendido então quais são as relações coordenadas e também as relações subordinadas. Hoje nós vamos estudar a última categoria de relações subordinadas e encerrar com algumas dicas práticas. Vamos então ver um sumário do que a gente vai estudar nesta aula. Nós vamos ver essa aula a relação subordinada de suporte por uma afirmação contrária. Nós já vimos outros 2 tipos de subordinada de suporte. Hoje vai ser sobre a afirmação contrária. Quais são elas? São a relação subordinada concessiva, essa CSV, e a relação subordinada situação-resposta, essa CIT-R. Vamos ver algumas dicas práticas e uma breve revisão das palavras-chave. Vamos lá então? Relação subordinada de suporte por uma afirmação contrária. Ela é subordinada, como nós temos visto, porque ela é uma proposição dependente e que afeta a proposição principal com relação ao sentido. E ela é de afirmação suporte por afirmação contrária, porque ela é uma afirmação contrária, mas que na verdade suporta a ideia da proposição, dá suporte à ideia da proposição principal. Vamos ver então quais são essas relações. Primeira relação subordinada concessiva, essa CSV. Qual a definição dela? É uma cláusula principal que permanece apesar de uma afirmação contrária. Apesar de haver uma objeção, uma afirmação contrária, ela permanece. A cláusula principal ou a proposição principal. Essa relação também é conhecida como a adversativa. Algumas conjunções aí que podem indicar que essa é a relação entre 2 proposições. Conjunção embora, no entanto, mesmo assim, todavia, mas, não obstante, entre outras. Palavra-chave é objeção. Há uma objeção à proposição principal, mas ainda assim aquela proposição principal permanece apesar da objeção. Então é importante para essa relação é você ver a objeção, mas ver que a proposição principal permanece apesar da objeção. Vamos ver então exemplos. Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Veja que há aqui a relação concessiva.
tá certo? Ali no 8a, nós vemos ali o CSV perto ali do 8a, porque é ali que está a objeção, ou seja, a objeção de ser filho. Mas apesar de ser filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, lembra que a concessiva ela é o quê? Uma proposição principal que permanece apesar de uma afirmação contrária. Ou seja, não se espera que o filho fosse aprender a obediência através do sofrimento, o próprio Filho de Deus. Mas, apesar dessa objeção, permanece ali o 8b. Apesar da objeção de 8a, permanece o 8b. Ele aprendeu sim a obediência pelas coisas que sofreu, apesar de ser filho, embora sendo filho. De forma semelhante, 1 Coríntios 4,15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então veja, há uma objeção. Ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo. Por isso a objeção está ali, por isso que o CSV está ali no 15a. E então a proposição principal que permanece é a 15b. Ou seja, não teríeis, contudo, muitos pais. Essa permanece verdadeira, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo. Ainda que haja essa objeção, ainda que haja essa ação contrária de muitos preceptores, Paulo afirma que, na verdade, permanece que não teriam, contudo, muitos pais. Tá certo? Então, essa é a ideia da concessiva. Ela é uma ação, uma verdade que permanece apesar de uma objeção, apesar de uma afirmação contrária. Vamos ver agora a relação subordinada situação-resposta. Ela é uma situação e a reação surpreendente ou inesperada a ela. Conjunções, pode ser a conjunção e tantas outras. A palavra-chave é reação. Há uma reação em relação à proposição principal. E geralmente essa reação ela é contra-intuitiva, não é o que você esperava. Essa relação ela é muito usada em narrativas, como nós vamos ver nos exemplos. Olha só, Mateus 23:37, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Nós temos a situação ali no 37a e a resposta a essa situação, 37b. Ou seja, Jesus disse que ele quis reunir os filhos de Jerusalém, mas qual foi a resposta inesperada, contra-intuitiva de Jerusalém? Eles não quiseram ser reunidos, se ajuntarem debaixo do cuidado de Jesus. Realmente, essa é uma resposta contra-intuitiva, não só para Jerusalém, mas para todo aquele que rejeita a obra de Jesus. Todo aquele que rejeita a obra de Jesus, de oferecer esse reunir, esse ajuntar do povo, daqueles que a quem ele oferece, né, esse cuidado através da sua morte e ressurreição, aqueles que ele oferece salvação. De fato, é uma grande surpresa que aqueles que recebem essa oferta de salvação rejeitem. É de fato uma resposta contra-intuitiva, porque de fato a resposta mais lógica
é não rejeitar a obra do Salvador Jesus Cristo. Então, situação, resposta. Agora João 4, 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí no versículo 26 nós temos a resposta de Jesus a essa situação. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então no versículo 25 nós temos a situação, por isso temos aí o sit em frente ao 25 e a resposta em frente ao 26. Veja que é uma resposta inusitada. A mulher não está esperando o que ela está falando ali com o Messias, dessa promessa que ela estava aguardando. Mas a resposta contra-intuitiva é que de fato Jesus diz para ela: eu sou esse que você estava esperando. Certo? Então, essas são as duas relações de suporte por afirmação contrária. A concessiva, apesar de uma afirmação contrária, a proposição principal permanece. E a situação-resposta, quando há uma situação e há uma resposta a essa situação um tanto surpreendente e inusitada, muito comum em narrativas. Agora algumas dicas práticas aqui para você, à medida que você então agora terminou toda a parte teórica, para que você possa então ter essas dicas com você para te ajudar no cuidado e na prática do arqueamento do texto. Vamos lá então, algumas dicas práticas. Meus professores, quando eu aprendi no seminário, meu professor sempre dava essa dica de mais ou menos 10 proposições. O que isso quer dizer? Se você for pegar um texto, quando você for dividir o texto em proposições, divida em no máximo mais ou menos 10 proposições. Se o seu texto está dando 15, 20 proposições, talvez você precisa juntar algumas delas numa ideia central, ou talvez quer dizer que na verdade você precisa estudar uma porção menor primeiro e depois conectar com a porção seguinte. Fica melhor para trabalhar se você tentar ficar ali entre 10, por volta de 10 proposições. Segunda dica é: utilize a gramática ao seu favor. Tudo aquilo que você aprendeu sobre gramática de português, de grego, de hebraico, utilize ao seu favor. Por exemplo, as conjunções, aquilo que se sabe sobre sujeito e verbo, utilize isso ao seu favor. Mas não deixe também que isso te deixe paralisado. Use também a sua intuição aqui no estudo do que é uma proposição. Em outras palavras, você vai pegando o sentido da coisa, você vai pegando o jeito, tá bom? Não deixa a gramática te atravancar demais também. Tem horas que você vai dividir de um jeito que você acha que faz mais sentido no texto e vai te ajudar a entender o texto. O objetivo aqui é que essa ferramenta te faça entender o texto e explicar o texto, tá certo? É claro que você não pode estar desrespeitando coisas lógicas da gramática, dizendo coisas que o texto não está dizendo. Mas não deixe a gramática te atrapalhar também. Use a gramática ao seu favor. Terceira dica aí: comece com as relações que estão mais claras. Você dividiu o texto lá em 8 proposições. Quais que você vai começar a conectar primeiro? Vai para aquelas que estão claras. Se você está lendo 2 ali e não está claro qual que é a relação entre elas, passa para a próxima. Procura aqui ter uma relação mais parecida, que está mais claro para você, tá certo? E outra dica número 4, simplesmente faça. Bota a mão na massa, não fica tentando pensar e resolver todos os problemas ali das proposições antes de colocar a proposição.
coloca. Se for preciso, depois você muda. É um processo iterativo, você vai e volta, coloca, depois pensa, acho que isso encaixa melhor aqui, eu vou deletar e colocar essa outra proposição. É mão na massa, tá? É isso que vai clareando. Dica número 5, atenção às conjunções. Lembre das conjunções que nós passamos aí nas outras aulas, elas são importantíssimas, elas te ajudam muitas vezes a identificar qual que é a relação. Porque se você vê a conjunção porque, provavelmente você vai ter uma relação de fundamento. Dica número 6, use as palavras-chave. Nós vamos revisar elas daqui a pouco. Use as palavras-chave, elas te ajudam, elas são frasezinhas que te ajudam a entender o cerne de cada relação. Pode te ajudar na hora que você estiver na dúvida qual relação você deve usar ali. 7. Envolva pessoas no processo se você puder. Se você não puder, tudo bem, mas se você puder, envolva pessoas no processo. Chama um amigo seu, ensina para ele o que você está aprendendo e façam juntos esse exercício. Pergunta para ele qual relação você acha que é e vão conversando sobre as opções. Isso ajuda muito o aprendizado. E dica número 8, como tudo, calma. Com o tempo vai ficando mais fácil. Você vai praticando e aperfeiçoando. No começo, eu me lembro que nos primeiros textos era difícil, me dava muita dúvida qual relação usar. E é assim mesmo. Com a prática você vai aprendendo. Vamos revisar as palavras-chave então? Palavra-chave das relações coordenadas. A relação coordenada de série. A palavra-chave é lista. Nós vamos ter uma lista sem uma ordem específica. Lembram-se disso? Coordenadas de progressão. A palavra-chave é passos, ou seja, há uma ordem específica. Coordenada de alternativa. Qual que é a palavra-chave? Opções. Você tem uma opção, ou essa ou aquela. Agora das relações subordinadas. Para a relação ação-maneira, qual que é a palavra-chave? Como. Se você tem uma ação e o como ela é executada, você tem ação-maneira. Agora, relação subordinada de comparação, é um ponto de referência. Se você tem um ponto de referência que te mostra como certa coisa é, no sentido de ser uma referência, tal qual aquela coisa, você tem uma comparação. Agora, relação negativo-positivo. Palavra-chave aí, correção, substituição, contraste. Se você tem uma proposição que corrige, substitui ou contrasta, é negativo-positivo. A relação ideia-explicação. Ela é uma afirmação, ela é um desenvolvimento, o conteúdo de algo. Um jeito de entender é, diga-me mais sobre isso. Se alguém diz, fulano disse. Disse o quê? Diga mais. Ele disse que vai ao mercado. Então, vai ao mercado é a explicação da ideia que foi citada anteriormente. Tá certo? Então, ideia e explicação. Questão-resposta é uma questão e uma resposta. O próprio nome aí já é a palavra-chave. Fundamento é a base, o porquê. Se você tem uma afirmação e tem o porquê dela logo em seguida, fundamento. Inferência é uma conclusão lógica. A palavra-chave então aqui é conclusão lógica. Você tem uma afirmação e uma conclusão lógica daquela afirmação. Bilateral, ela é um mix do fundamento e inferência, ela é o que nós chamamos de combo. Se você tem um fundamento e uma inferência juntos, é o bilateral. Ação-resultado, qual que é a palavra-chave? Consequência, se você tem uma ação e uma consequência, ação-resultado. Ação-propósito, se você tem uma ação e uma
a um propósito, algo que essa ação foi feita com a intenção de fazer, algo que, se a ação tem um propósito, tem uma intenção de atingir um certo objetivo, é a ação, o propósito. Por isso, intencionalidade é a palavra-chave. A condicional é um resultado contingente. Se algo acontecer, vai ter esse resultado. 12 aí, temporal. Palavra-chave quando. Vou ao mercado. Quando acabar a minha comida. Quando que eu vou ao mercado? Quando acabar a comida. Então é o temporal. Me dá a noção de tempo. Locativa me dá a noção de local. Por isso que a palavra-chave é onde. Concessiva, a palavra-chave é objeção. Nós vimos aqui. Ela apresenta uma objeção que, apesar dessa objeção, a proposição principal permanece. E a situação-resposta, muito para narrativas, ela apresenta uma reação. Acontece uma certa coisa e há uma reação a essa ação, a este evento. E essa reação normalmente é inusitada ou inesperada. Então nós aprendemos nessa aula quais são as relações subordinadas de suporte por uma afirmação contrária. Vimos a relação subordinada concessiva, a relação subordinada situação-resposta. Vimos algumas dicas práticas aí para te ajudar agora à medida que você coloca a mão na massa para fazer o arqueamento do texto. E vimos uma breve revisão das palavras-chave. Dever de casa. Folheie sua Bíblia e tente achar 2 proposições de cada uma das relações que nós estudamos hoje. Folheie sua Bíblia e tente achar uma relação entre 2 proposições que seja concessiva. Folheie sua Bíblia e tente achar uma relação subordinada de situação-resposta entre 2 proposições. E um outro exercício aí, memorize as palavras-chave. Tenha essas palavras bem fresquinhas aí na sua mente que vão te ajudar quando você for, então, a praticar, tá certo? Dê uma boa revisada em tudo que nós aprendemos antes de assistir a próxima aula, as próximas 2 aulas, porque nas próximas 2 aulas nós vamos aprender como na prática juntar tudo isso. Nós vamos analisar 2 textos, uma em cada aula, e o objetivo dessa próxima aula é não só que você aprenda a ferramenta, mas é como então você pode não só estudar o texto, mas como você pode extrair então desta ferramenta uma meditação, um estudo bíblico ou uma pregação. Tá certo? Nós vamos fazer isso nas próximas 2 aulas. É importantíssimo que você esteja com as ideias fresquinhas aí na sua mente, tenha praticado um pouquinho achar essas relações para que você consiga seguir de forma tranquila aí as aulas e possa tirar o maior proveito delas. Tá certo? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Strong.